se a intenção era matar o prefeito, bastava ter atirado nele na hora da abordagem inicial. E se Sombra não estivesse envolvido, ele também seria morto no local. Segundo Romeu, quando interrogou Dionísio, o mesmo deixou transparecer que os sequestradores haviam perdido o contato com o mandante. Entre a noite de sexta-feira, dia do sequestro, e o domingo de manhã, quando o corpo foi achado, a polícia já investigava a região, o que pode ter deixado os criminosos assustados. Com medo da projeção do caso e de serem descobertos, então decidiram executar o prefeito. Bom, então a gente tem duas teorias aqui. Na primeira, o PT mandou matar o Celso Daniel, porque ele sabia demais e ficaram com medo que ele desse com a língua nos dentes. Sim. Então, em vez de o dinheiro dos esquemas ir direto para a campanha, estava indo para o bolso dos empresários. E o Celso não gostava disso. Entendi. E ele resolveu denunciar esses caras com esse dossiê. Entendi. Então, dessa primeira teoria, o PT ficou com medo que tivesse uma projeção muito grande em ano de eleição e resolveu abafar o caso. Isso, e abafando o caso era matar o Celso Daniel. Eles acharam que as denúncias do Celso iam acabar sujando o nome do PT. Sim. Em 2002. Ia respingar no partido. Ia respingar no partido, né? Porque ia ser um grande esquema. Querendo ou não, os empresários fazendo o que ele gostava ou não, estavam roubando, desviando dinheiro pro PT, não era? Isso. Bom, na segunda teoria a gente tem então que quem armou o sequestro foi os empresários de Santo André, que era para dar um susto no PT devido à alta taxa, sei lá, que eles estavam pagando de propina. Os empresários tinham esse esquema junto com alguns políticos da prefeitura de Santo André. Só que em 2002, como o PT tinha que fazer a campanha presidencial, essa taxa de propina aumentou muito para financiar a campanha. Aí os empresários ficaram meio revoltados, né? E resolveram sequestrar o Celso Daniel para dar um susto no PT e dizer, parem de nos extorquir, porque foi a gente que pagou o sequestro do prefeito. A gente é amigo aqui, a gente tá trabalhando no mesmo lado. Ia ser algo do tipo assim, pagamos para resgatar o cara. Isso. Então, né, parem de cobrar excesso de propina, porque a gente tá do lado de vocês, a gente quer manter os esquemas que são com vocês. Entendi. Só não vai denunciar aí a gente. Mas e aí no fim deu errado e mataram o cara. Exatamente, aí por uma falha de comunicação entre os mandantes e os sequestradores, acabaram matando o Celso Daniel ali nessa manhã de domingo, né? Entendi. Os personagens dessa história variam de uma gangue de sequestradores de uma favela a intrincadas CPIs, envolvendo secretários municipais, empresários, até o presidente da República. Em 2012, 6 integrantes da quadrilha da favela do Pantanal foram condenados a mais de 18 anos pela morte de Celso Daniel. Todos confessaram suas diferentes participações no crime. Apesar de figurar como réu, o único não julgado nesta ação foi Sérgio Sombra. Ele foi beneficiado pela decisão do STF que anulou todo o processo contra ele desde a fase dos interrogatórios. Os advogados de Sombra alegaram que sua defesa foi cerceada pelos investigadores. Em outro processo, Sombra foi sentenciado a 15 anos de prisão por corrupção, mas recorria em liberdade. Ele foi condenado por liderar um esquema de cobrança de propina de empresas de transporte contratadas pela Prefeitura de Santo André. Empresários que não davam dinheiro eram ameaçados de ter o contrato rompido. O juiz responsável pelo caso afirmou que a cobrança de propina do setor de transporte não foi uma iniciativa isolada. O Diretório Nacional do PT tinha conhecimento do esquema criminoso e se beneficiou dele. O juiz Genilson Rodrigues Carreiro, da primeira vara da Fazenda Pública de Santo André, condenou o Partido dos Trabalhadores a devolver 3,5 milhões de reais aos cofres públicos. A denúncia do Ministério Público apontou participação do PT no esquema de corrupção e cobrança de propina no sistema de transporte público da cidade durante a gestão do prefeito Celso Daniel, morto em 2002. O partido também foi condenado ao pagamento de 10,5 milhões de reais de multa. Sombra nunca admitiu envolvimento no assassinato de Celso Daniel. As investigações anuladas pelo STF seriam retomadas em 2016, com a primeira audiência de instrução do processo que poderia levar Sombra a júri popular. Porém, essa audiência nunca ocorreu. Uai, seu app de vídeos curtos.